Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vocês estão aqui no Arqueojogos, seu podcast de jogos menos conhecidos, menos falados, muitas vezes trazendo aqui para vocês algo que você ainda não encontrou por aí na nossa podosfera. Hoje eu estou aqui, Guilherme Toledo, sozinho. Hoje vamos fazer uma experiência que nós já fizemos em outras duas ocasiões. Não conseguimos nos organizar para fazer uma gravação convencional, né, com os nossos amigos aqui, né, que a gente sempre faz pelo menos em dois. Mas para não perder aí a nossa periodicidade que a gente está conseguindo esse ano, a gente arriscou. Vai ter uma participação especial por áudio aí que nosso querido Pedro Miranda mandou. Salve Toledo, salve todos aí que estão ouvindo o Arqueojogos. Para complementar, e a gente vai ver como é que fica. Inclusive, se você puder aí dar um feedback depois aí, se esse formato funciona, porque pode ser aí um belo de um step pra gente resolver aí os problemas de agenda, que são bem complicados. Bom, se você é nosso ouvinte, se você tá chegando agora, pedir para que, por favor, né, ajude a gente seguindo lá no Spotify. Hoje é tudo por algoritmo, né? Então, se vocês nos seguirem, deem lá as estrelinhas que vocês acham que a gente merece. Isso realmente vai nos ajudar e o algoritmo levar nosso conteúdo para mais gente. Bem, estamos com o feed do podcast lá no YouTube para quem prefere escutar por lá. Também quem puder nos segue lá para dar aquela força. Também temos o canal na Ludopédia, pode nos seguir lá também que ajuda. Mas o principal é isso, passa aí a mensagem para frente. Quando tiver um episódio que você gosta e acha que vai ter alguém que vai gostar também aí do que a gente conversou, indica para a pessoa, né, que sempre pode ser aí um potencial novo ouvinte. Também temos o nosso grupo de WhatsApp, que costuma ser bem quietinho, então se você está querendo uma coisa mais pacata, o link de vez em quando funciona, não funciona aí na descrição dos episódios, mas se você tiver dificuldade, escreva para o nosso e-mail arqueojogos@gmail.com, que por lá a gente consegue mandar o link tranquilamente. Tudo bem? Então, vocês já devem ter visto aí na descrição, a gente vai falar de Guerra do Anel. Não é exatamente um arqueojogo, pelas nossas definições, né? Tanto que o episódio está saindo como um off-topic, mas cai naquela categoria de jogos que nem sempre tem gente suficiente, né, que jogou o suficiente para falar, né? Infelizmente não consegui gravar junto com os outros colegas que também jogaram, mas eu joguei a minha cota, né? Já passei já da quase 2 dezenas de partidas de várias maneiras, então vai ser legal a gente conversar um pouco sobre isso. Então, se você gostou aí da ideia, espere aí que a gente já volta para falar sobre esse épico Guerra do Anel. Bom, se você ainda está aqui para ouvir sobre esse maravilhoso jogo, eu já vou adiantar que Guerra do Anel, segunda edição... Olha, faz tempo que eu não faço o meu ranking pessoal, mas ele sempre estava ali entre segundo, terceiro... É um dos meus jogos preferidos da vida, por vários motivos. Vou ver se eu consigo passar isso aqui para vocês. É um jogo espetacular em que eu defendo sempre que, apesar de ter outros jogos épicos, né? Outros jogos de conflito dessa magnitude, os mais comparado sempre é o Star Wars Rebellion, que eu também acho maravilhoso, mas ainda prefiro esse aqui. Eu acho que, apesar do escopo, né, jogos épicos existirem, a forma como Guerra do Anel traz isso é única, né? A forma como as mecânicas conseguiram se integrar de uma forma, assim, com a temática de uma forma, assim, excepcional. Então, Guerra do Anel é um jogo para 2 a 4 pessoas, não tem um modo solo oficial, apesar de que eu vou comentar isso sobre, né? A comunidade sempre dá um jeito. É um jogo que então está na sua segunda edição. A primeira edição ela foi bem jogada na época, assim, né, bem quista, e a segunda edição veio, né, com algumas mudanças, né, inclusive no próprio manual aqui do Guerra do Anel já tem ali o que mudou, né, não é tanta coisa assim, mas, né, com certeza foram mudanças que, assim, que não é aquele tipo de jogo quando você pega a segunda edição, mas ainda tem gente que, eu prefiro a primeira ainda jogar por tal elemento. Olha, no Guerra do Anel talvez seja assim dos jogos que, né, tiveram essa roupagem nova que menos eu vi esse tipo de discussão. Então, o jogo veio recentemente, né, uma nova tiragem aí pela Devir, né, então por isso que fez um certo barulho novamente, estava fora de catálogo, estava difícil conseguir achar todas as cópias caras. O jogo já foi vendido aqui, inclusive, em outros momentos, então não é um jogo, assim, completamente desconhecido aqui do nosso público brasileiro. Qual que é a dificuldade, então, de se criar conteúdo sobre ele? É ter jogado o suficiente. É um jogo amplo,
falou, né? Dominar as regras é só parte, assim, da experiência. Não é, vou dizer assim, que é dos jogos mais difíceis de regras, mas não é simples, né? Ele tá mais ali pendendo por uma escola, não gosto muito dessas definições, né? Mas assim, mais pendendo ali por uma Ameritrash, como a gente falava antigamente. Ou seja, no sentido que as regras não são tão refinadas naquele sentido que tem muitas exceções, se tem um Nazgûl ali e a sociedade passou por uma fortaleza, faça isso. Então esses detalhezinhos, né, são muito importantes para trazer a temática, porém mecanicamente torna o jogo difícil de ser absorvido de primeira vez. Você vai precisar de algumas partidas para as regras se solidificarem, você não ficar tendo mais dúvidas, né, ficar consultando o manual toda hora. Não é nada impossível, mas também não recomendaria aí para um iniciante de primeira viagem. Tem que ter um pouquinho de esforço. Mas é aquilo. Para mim, ficar na categoria, né, de quanto mais você entrega pro jogo, mais ele te devolve. Esse aqui é um jogo perfeito para isso. Tanto que foi tão jogado que em determinado momento as pessoas lá no BGG se organizaram e criaram, se fosse um pequeno aplicativo para você jogar Guerra do Anel no computador, uma versão em Java, né, que daí funciona em qualquer sistema operacional. Inclusive dá para jogar com outras pessoas. E isso permitiu que se tenha criado, por exemplo, até uma cena competitiva, né, com campeonatos, torneios, estratégias, algo assim que se desenvolveu muito, assim, né, com a comunidade, mostrando então como esse jogo, né, pode te devolver conforme você vai, né, entregando o teu esforço para ele. Bom, de forma resumida, o objetivo do jogo é o seguinte: você tem de um lado os povos livres, representados então pelos povos do norte, que seria ali, né, os humanos, os hobbits, tem os anões, os elfos, você tem os humanos mais lá pro sul, que seria Gondor e Rohan, né, tudo conforme quem viu os filmes, quem lê os livros vai saber muito bem. E do outro lado a gente tem quem, né, Sauron, obviamente, temos um outro campo ali que seria onde está o Saruman, né, que seria Isengard, e você tem ali os sulistas e os orientais, que seriam aqueles outros povos que estão aliados com o Sauron na guerra, né? Vocês devem lembrar que vinha aqueles elefantes gigantes lá no final, né? Eu não lembro mais os nomes exatamente. O jogo vai se iniciar exatamente quando a sociedade é formada lá em Valfenda. Quando tem aquela passagem, eles decidem então juntar lá o Gimli, Boromir, né? Todo mundo lá, o Legolas, e aí tanto que a sociedade, né, representada por uma pecinha específica, começa ali em Rivendell. Você vai ter todo um setup bem demorado, com um mapa, né, que é maravilhoso, gigantesco da Terra-média, já com muitos exércitos posicionados, Nazgûl, né, todo um setup que é fixo, que vai te entregar já todo um cenário para você começar a partir dali. A ideia do jogo é, tendo esse cenário, o que acontece então? Será que Frodo, né, e a companhia vão fazer a mesma trajetória? Você vai fazer o mesmo caminho dos filmes? Passar por Moria, Gandalf vai morrer lá lutando com o Balrog e vai encontrar o Gollum. Como que vai ser isso, né? Vai conseguir destruir o anel? Ou será que vai ser de outro jeito? Será que a guerra não vai ser principalmente ali em Gondor? Vai ser, sei lá, vão atacar a Terra dos Anões? É um grande exercício daqueles e se, né? E se fosse de outra maneira? Então o jogo te dá as ferramentas para que você cumpra os seus objetivos. Quais são eles? O jogo ele funciona em duas escalas muito diferentes. Uma é a escala militar. Você vai ter então os exércitos, é onde mais é o wargame de fato. Você vai ter muito exército, muita pecinha de plástico aí pelo mapa, regras, né, para isso, né, para os combates, para quando tem um cerco, né, toda essa parte militar que envolve conquista, basicamente, de regiões importantes. Essas regiões vão ser principalmente as fortalezas, né, então a própria Valfenda é uma fortaleza, ou você vai ter Minas Tirith, você vai ter Erebor, você vai ter todos esses locais, né, que eles são marcados no mapa, que podem te dar 2 pontos, ou locais menores que te dão 1 ponto. Se o jogador das sombras conquista 10 pontos em regiões, né, dos povos livres, ele ganha o jogo. Os povos livres podem também ganhar uma vitória militar, que é mais excêntrica, vamos assim dizer, ela é mais difícil de acontecer, mais oportunística, mas pode. Aí ele precisa só de 4 pontos. Então, é um tipo de vitória que acontece. Depois eu vou falar sobre isso, né, porque como a gente teve aí a cena competitiva, teve muitas partidas e hoje a gente tem relativamente bons dados sobre esses números, né? Então não adianta que a vitória militar dos povos livres é um pouco mais rara, mais possível. Por outro lado, você tem o quê? Você tem toda a história da Sociedade do Anel tentando ir para Mordor destruir, né, um anel. Então isso é representado, né, por uma mecânica que vai ter da própria sociedade, né? Você vai ter lá a sociedade igual no livro, então você vai ter os outros hobbits, né, além do Frodo e do Sam, você vai ter o Pippin,
Pippin, Meriadoc, você vai ter o Gimli, o Legolas, o Boromir, vai ter o Passo Largo, ainda não é o Aragorn, e você vai ter o Gandalf e o Cinza. Porque, né, esses dois, igual no livro, vão poder atingir, né, a sua plenitude ali, vamos dizer, como personagens, né? Então, o Passo Largo pode virar ao longo do jogo o Aragorn, o herdeiro de Isildur, e o Gandalf pode se tornar o Gandalf o Branco, conforme os livros, que vai trazer aí boas vantagens para o jogador. Então, nesse início você tem uma figura de um guia, né? Sempre tem um guia da sociedade. Você deve lembrar que lá na história era o Gandalf. Então, conforme o guia, você tem algumas habilidades especiais, né, para se lidar com essa trajetória da sociedade. Ela é feita com uma mecânica de movimento escondido, muito bem feita, né? Então, você tem uma trilha que está marcando quanto que a sociedade se mexeu. Então, sei lá, se mexeu 3. Então, você sabe que a partir do bonequinho onde está a sociedade representada, que começou lá em Rivendell, em Valfenda, você sabe que ele está a 3 passos dali. Mas qual o caminho, né? Quais 3 regiões ele percorreu? Isso é informação secreta até que a sociedade seja revelada, né? Seja de propósito pelos povos livres para ele ganhar vantagens com isso, ou seja porque Sauron conseguiu achar a sociedade, o que geralmente é uma coisa ruim para o jogador dos povos livres. Se ele consegue chegar lá na região final, ainda vai ter que passar uma pequena trilha de 5 passos muito difíceis para chegar lá no ponto certo onde Frodo joga o anel para ser destruído. Se a sociedade chega lá e faz isso, ele ganha na hora. Não importa o que está acontecendo lá no mundo militar. Por outro lado, nessa mesma trilha do anel, você tem toda a influência do Sauron e do anel, que é representada ali como a corrupção. Então, que também usa a mesma trilha ali, né, do movimento da sociedade, e que, se essa trilha de corrupção chegar até o final, que são 12 pontos, o jogador das sombras vence. Então, você tem esses 2 jogos acontecendo ao mesmo tempo. Você tem uma guerra épica acontecendo e, ao mesmo tempo, a história da sociedade, que vai passando por vários percalços, eles vão tendo que se separar conforme acontece, mas pode se separar de forma diferente, né, por motivos diferentes. Companheiros morrem, uma série, né, de fatores são muito temáticos que vão eventualmente ocasionar isso. Talvez você chegue com mais pessoas lá para destruir o anel do que só apenas o Frodo, o Sam e o Gollum, né, que costuma ser o mais rotineiro. Você chega lá com mais um ou outro, vai ver que na tua história o Legolas chegou junto, né? Tudo isso vai depender muito de como você vai jogar, como você vai tomar decisões ao longo da partida. Então é um jogo extremamente temático e, ao mesmo tempo, muito estratégico. Parte da dificuldade e da beleza ao mesmo tempo de se jogar esse jogo é isso. Eu tô jogando 2 jogos praticamente ao mesmo tempo, que de certa forma ainda se conversam, né? Por quê? Porque se a sociedade passa por uma região cheia de exércitos, né? Ou seja, que tá mais dizendo da parte do jogo militar, isso interfere, né? Posso mandar os Nazgûl, que são importantíssimos em batalha, mas também para ir lá incomodar a sociedade do Anel. Então, isso se conversa, né? De certa forma, porém, estrategicamente, né? Os jogadores que jogam em nível competitivo acabam focando, né? Dependendo do contexto, dependendo das cartas que saem, né? Já vamos falar disso, para atacar uma dessas frentes. Então, o jogo começa com esse setup, sociedade ir lá em Valfenda, a gente, como faz as ações, né, nesse jogo? Nós temos dados, né, customizados para cada lado, os povos livres, tanto os povos das sombras. Os povos das sombras sempre têm a quantidade de dados a mais. Além disso, mais exército, né, tem tudo, né? Você olha e você fala, caramba, como que vai ganhar, né? Como que os povos livres vão vencer? Tem menos exército, tem por exemplo, uma particularidade, né? Os povos livres, quando perdem as suas tropas, né, tirando algumas exceções, elas são removidas, vão pra caixa, né? Como dentro do nosso linguajar do hobby. Ou seja, você tem um número limitado ali de peças. Você não pode entrar numa guerra de atrito muito longa com os povos das sombras. Você vai ficar sem gente. Os povos das sombras têm gente infinita. Morreu, volta pro estoque e você pode levar essa guerra até quando você quiser. E você também tem mais, como eu disse, mais dados de ação com os povos das sombras. Mas, novamente, né, o equilíbrio existe, né? Os dados, quando o pessoal coletou, tinha uma pequena vantagem só para os jogadores das sombras, né? Por exemplo, assim, 55, acho que nem chegava a ser isso, um pouquinho menos de vitórias a mais para os povos das sombras. Fica bem equilibrado na mecânica, né? Tanto porque você tem isso, né? Você precisa menos pontos para vitória militar e se você consegue focar em levar a sociedade lá direto, né? De certa forma, costuma ser bem difícil para o jogador de Sauron segurar, né, esse avanço da sociedade, até porque depende muito de rolagem de dados. E aí que vem o primeiro
primeiro ponto aí pra quem é mais um Eurogamer clássico. Sim, tem rolagem de dado a todo momento, né? Como eu falei, nesses dados de ação, e também tem dados de 6 lados para fazer os diversos testes do jogo, tanto em combate, tanto para quando a sociedade vai se movimentar, para ver se o Sauron consegue encontrar, perceber que eles estão se mexendo. Tudo envolve rolagem de 6 dados. E assim, são muitas, tá? Existem ferramentas para se mitigar, né, com rerolagens, porém, um jogo muito, muito dependente da sorte nesse sentido. Novamente, existe estratégia, como é um jogo épico e são muitas rolagens ao longo do jogo, óbvio que probabilidade tudo pode acontecer, você pode ter aquela partida onde tudo deu errado, mas isso vai estar muito no extremo ali da probabilidade, né? Como são muitas rolagens ao longo do jogo, tende a se equilibrar, porém, em momentos-chave do jogo, os dados podem não te favorecer e é isso, é a história que foi contada. Eu acho que sem essa abordagem de pensar na história que está acontecendo ali, é frustrante. Você vai ficar frustrado porque, pô, bem no último momento que eu ia lá fazer o ataque final, porque Frodo tá quase destruindo o anel, deu tudo errado, tirei um monte de 1 aqui, perdi meu ataque e o outro jogador ganhou. Não ganhou só por causa disso, né? O negócio, acho que não só nesse jogo, como em qualquer jogo onde tem mais etapas como esse, você perdeu por causa não só disso, você perdeu por causa de tudo que você fez antes disso, certo? Todas as suas decisões para se chegar naquele momento te levaram a que você dependesse de uma rolagem de dados ali para vencer o jogo. Se isso não for um problema para você, eu, por exemplo, já adoro, porque dá uma emoção gigantesca, você não sabe se aquilo vai funcionar ou não, e aquilo dá aquela chance de acontecer coisas inesperadas que, novamente, é o que aconteceu na história, né? Um cerco lá que parece que tá perdido, já que você vai perder a fortaleza, você consegue se redimir, né? Questões assim que acontecem que vão gerar, né, a história para ser contada depois. Então tem também essa rolagem de dados, né, das ações, que é uma parte crucial da mecânica do jogo. Não vamos dar para entrar em todos os detalhes, né? A ideia aqui é passar uma ideia geral, mas eles são dados que vão te dizer o que você pode fazer no seu turno, né, em relação ali à fase principal do jogo, que é a fase de ações. Então você vai ter dados, por exemplo, um dado que tem uma espadinha, assim, que é um dado de personagem. Então geralmente ali você vai estar usando esse dado para movimentar a sociedade, né? Se você tiver com os povos livres, você vai movimentar os Nazgûl, né, e os outros personagens que você tiver. Aí você tem um dado de exército, então esse dado vai te permitir que você movimente exército, que você ataque. Você tem um dado de recrutamento, que vai te permitir trazer mais tropas e mexer na política, né, que eu já vou falar sobre isso. Você tem dados de eventos que vão te permitir usar as cartas, né, que são peça crucial também na jogabilidade. Então, novamente, você vai ter a sua vez, então você já tem ali um fator. Você não faz exatamente o que você quer. Você vai ter que jogar os dados e, baseado no que saiu, você vai ter que adaptar. Vamos supor, você tá numa baita campanha militar, mas eu tô rolada ali quando saiu ali os dados, rolou os dados, você vai ver que não saiu quase nada porque te permita mexer os exércitos, né? E aí você vai ter que se adaptar. Vai ter que talvez atacar usando alguma carta de evento que permita fazer isso. Vai ter que atacar usando os dados de personagem, né? Que te permitem atacar, movimentar um exército que tenha um personagem, um Nazgûl, por exemplo. Então você se adapta, mas não tem como também você planejar algo e achar que vai executar como você gostaria. Eu acho que isso é bem legal, porque isso dá uma dose assim de também adrenalina, emoção, que você quer que as coisas saiam como você gostaria e não sai, você tem que se adaptar. Eu acho maravilhoso, né? Talvez seja um aspecto aí que não agrade muito. Até bem tematicamente, você tem, pra resolver esses dados, você precisa muito que um dado seja de um outro jeito. Então, os povos livres começam com os 3 anéis élficos, né? Quem acompanha as histórias sabe, né, que são mais anéis que foram feitos. Então, você tem os 3 anéis dos elfos. Eles, que acontece? Você gasta eles, pode gastar 1 por rodada, e você pode mudar a face de um dado para a face que você quiser. Tem uma exceção ali dos povos livres que não podem mudar para um dado lá que é um coringa, mas no geral é isso. E quando você usa, você passa para o povo das sombras. Agora ele pode usar esse poder também para mudar um dado quando ele quiser, e aí ele sai do jogo. Então é uma mecânica interessante, né? Você usa, mas você sabe que você está dando o mesmo poder agora para o jogador das sombras usar uma vez também. Aí o jogo então vai ter essa dinâmica, né, de que tem, né, um certo script. Eu vou falar rapidamente sobre isso, mas não quero ficar muito mecanicamente no jogo, quero passar mais como o jogo é, né? Você vai ter um certo script que é feito, né, compra carta, né, resolve algumas coisas em relação à sociedade do anel, e aí o grosso do jogo é isso aqui, é essa fase de ações. Então você vai pegar esses dados e cada jogador, na sua vez, vai executando uma ação possível. Como geralmente o jogador das sombras vai ter mais dados, o jogador dos povos livres pode sempre passar, né? Você pode sempre passar enquanto você tiver dados a menos que o outro jogador, e aí você pode às vezes esperar, vai ver o que o outro vai fazer. Você vai
depender da sua estratégia, mas esse é o principal do jogo, que acabando essa fase, tem um cheque de vitória ali para ver se aconteceu vitória militar e já começa de novo. Então você tem essa mecânica toda que vai então, através dos dados, vai definir muito do que você pode ou não fazer naquela vez, e aí tem o que a gente já citou aqui, que são as cartas. Então são umas cartas grandonas assim, que eu acho muito bonitas, inclusive. Elas têm duas partes, né? Uma parte de baixo é para usar em combate, são habilidades que você usaria ali em situações específicas de batalha para dar reviravoltas, né? Poderes extras, etc. Mas você tem a parte de cima, que são os eventos, e aqui tá algo assim espetacular em relação a toda a amarração temática desse jogo. Que ali vão ter vários eventos que aconteceram nos filmes, né? Para mim um dos mais emblemáticos é o quê? Você tá com as condições certas, né? Você vai fazer os entes virem de Fangorn para atacar Orthanc, né? Para atacar Saruman, igualzinho no livro, né? Então, para isso você vai ter que estar com o quê? Você vai estar com o Gandalf, o branco, tem que ter voltado, né? Que tem que ter alguém lá em Fangorn. Mas você cumpriu esses requisitos, tá com a carta na mão, você vai ver aquele momento do livro voltando. Então você tem para isso para vários elementos temáticos. Por exemplo, você pode ter o Tom Bombadil protegendo ali as regiões do norte. Então, Sauron não vai conseguir atacar o condado, né? E outras regiões. Você pode baixar o Balrog de Moria. Então agora o Balrog tá lá. Se passar por ali vai ser mais complicado, né? Você tem aquele momento lá que o Aragorn traz aquele monte lá, daqueles fantasminha lá que eu sempre esqueço os nomes, que vem lá. Você pode ter isso. E outras coisas que não aconteceram também. Então, as cartas são, assim, fenomenais, porque elas dão esse elemento de surpresa também, porque eles vão muitas vezes quebrar as regras do jogo e fazer coisas que não seriam possíveis. Traz também o elemento temático e traz um elemento estratégico, porque, novamente, bons jogadores, né, vão jogar conforme suas cartas. Ah, eu quero muito fazer aquilo. Pô, se você tem cartas que estão te dando mais força para atacar pelo norte, ou se um jogador dos povos livres, ó, tá te dando mais estratégia para você fazer tal caminho ou outro, ou você fortalecer essa nação, você acaba seguindo por elas, não é obrigatório, né? Mas elas acabam sendo uma grande deixa para você se aproveitar desse artifício. As cartas, assim, são fenomenais, tá? São um aspecto importantíssimo do jogo. Mais um aspecto aqui que eu não falei é o aspecto político. Então, ele quer dizer o quê? Não tá todo mundo em guerra já, tá todo mundo com exército, mas você não tem ninguém ainda em guerra. Então você tem uma pequena trilha que vai mostrando a posição desses diversos povos. Você vai ter no total 8, né, marcadores ali. E a regra é o seguinte, só pode entrar em guerra, né, se estiver lá no final da trilha, e você vai avançando, né, com um dos tipos de dados de ação específico, faz avançar uma casa. Eles precisam estar ativados, ou seja, ele precisa estar no verso colorido, né, tem frente e verso. Para entrar do último quadradinho, você pode até quase até o final da trilha, mas para você entrar lá no quadradinho de guerra, precisa estar ativado. E aqui é uma sacada maravilhosa estratégica. Os povos da sombra já estão ativos e bem próximos de entrar em guerra. Os povos livres, pelo contrário, vocês vão lembrar das histórias que eles estão meio desunidos e, pô, tem coisas acontecendo lá em Mordor, lá longe, né? O povo lá do norte nem tá sabendo. Tem toda uma parte muito estratégica, mas também temática de você tem que trazer esses povos pra guerra. Obviamente que se Sauron, né, o povo das sombras ataca, você automaticamente já ativa, você já faz avançar a trilha. Se o jogador da sombra sai atacando todo mundo, ele vai fazer todo mundo entrar em guerra e você tá dando de presente aí pro jogador dos povos livres, né? Algo que ele teria que gastar seus dados com muito custo ali pra ficar ativando os outros. E você faz isso de graça. Costuma ser um erro comum de quem tá aprendendo. Então você não faz isso. Você vai atacar nações específicas, né? Pra você também controlar essa trilha. Quanto menos gente em guerra do outro lado, melhor pra você, né? Como jogador dos povos das sombras. O povo das sombras geralmente vai botar todo mundo em guerra o mais rápido possível, porque isso dá uma série de vantagens. Então, esse aspecto é interessante porque também é uma das questões que está conectada com a sociedade. Então, para você ativar alguns desses povos mais rapidamente, você pode mandar o Gimli. Em vez de ele continuar lá com a sociedade, ele se separa e vai lá para Erebor, vai lá para a Terra dos Anões para, né, falar, pô, pessoal, deu ruim, vamos aí, vamos ajudar. Que seria representado ali por você estar ativando aquela nação e avançando ela mais rápido na trilha para entrar em guerra, né? Assim como você mandar lá o Boromir para Gondor, você mandar Legolas para algum lugar dos elfos, e você consegue fazer essas ativações e mexer nessa trilha aí de política para entrar. Então, outro elemento importantíssimo, muito estratégico do jogo. Assim, a parte militar, não vou entrar muito aqui, mas a parte militar ela tem uma série de regrinhas, não é muito difícil, nem chega perto aí de wargame mais cascudo, mas não é simples, né? Você tem regras de, batalha em campo aberto, é um cerco, tá numa fortificação. Geralmente isso vai alterar a extensão da batalha e o número que você tem que tirar, né? Por exemplo, se a pessoa tá se
defendendo numa fortaleza, você precisa tirar uns 6 pra acertar. Se a pessoa tá num campo livre, né, uma batalha campal, 5 ou 6 já acerta, né, coisas desse tipo. Mas você resume muito bem isso. Você tá brigando em batalha campal, o que quase nunca é vantagem pros povos livres, porque, novamente, o outro lado tem muito mais gente e infinitos. Então, a situação mais comum é os povos livres refugiados em alguma das suas fortalezas e muitas vezes tomando um cerco, né? Ou seja, ficam trancados lá dentro. E aí tem que torcer para segurar o máximo de tempo possível. Enquanto isso, você vai fazendo os teus outros objetivos. Todos são com rolados de dados e, como eu falei, você pode usar também algumas cartas de batalha nessa hora. Não vou ficar nessa parte, pessoal, senão vai ficar extremamente maçante de ficar explicando mecanicamente. Mas é isso. Rolagem de dados, cada um ataca, usa sua habilidade, às vezes essas cartinhas vão dar uma reviravolta na batalha, muita sorte, muita emoção envolvida. E aí você tem esse panorama, né? Então, você sempre vai estar lá começando, comprando umas cartinhas novas para se abastecer. O jogador de povos livres pode, se quiser, né? Ele pode revelar, ele pode pegar, eu tô com 4 de movimento que eu já fiz escondido. Vou mexer, né? Vou mexer meu bonequinho para mostrar que eu tô em tal lugar agora. Por que ele faria isso, né? Primeiro porque quando ele tá num refúgio, né? Ele tá num local dos povos livres, uma fortaleza que não tá sendo invadida, nada, ele pode curar corrupção a taxa de 1 por rodada, né, que ele faz isso. Também pode acontecer que, se por N motivos acontece, ele é obrigado, né, a se revelar. Então, quando ele acontece isso a contragosto, né, porque o Sauron conseguiu fazer de alguma maneira isso, ele vai ter que gastar aquele movimento, mas agora ele não pode parar num local seguro. E quando a sociedade tá fora de um local seguro, que é quando eu falei lá que as 2 mundos se misturam. Então, se você jogar exército lá por onde tá a figurinha da sociedade, mandar Nazgûl pra lá, tudo vai ajudando o Sauron. Então, às vezes você vai estar numa situação dessa, é por isso que de propósito você vai querer, não, já andei aqui, vou sair dessa situação, vou avançar mais um pouco, aqui tem muito exército, aqui tem Nazgûl, tô no meio de uma fortaleza das sombras, e aí você avança de propósito, né, geralmente tentando sempre cair em fortalezas, né, dos povos livres, que daí o Nazgûl não pode ir lá, né, o exército não consegue chegar sem batalha, e aí você vai fazendo esse caminho. Geralmente você vai traçando as rotas, passando pelas diferentes fortalezas, né? Até o pessoal que estrategiza já tem lá, pô, essas são as 3 rotas principais e tal. O mais legal é que você vai ver que a rota mais curta é a rota que o Gandalf escolheu e depois que o Gollum, né, assume, acaba sendo a rota mais curta. Você tem esse momento de decisão, você pode trocar o guia, e aí você tem uma outra mecânica, né, que envolve os dados de ação também, que sempre que a sociedade se move, você tá correndo o risco de se revelar, né? E como que isso faz? Isso depende de quantos dados, os mesmos dados de ação lá que o Sauron usou, quantos desses vão estar lá numa caixinha ali específica. Então, qual que é a escolha do Sauron? Pô, quanto mais dados eu coloco ali, mais o olho, bem representando aquilo, inclusive a face ao olho, mais você tem o olho do Sauron buscando a sociedade. Só que, quanto mais você tá fazendo isso, menos você tá cuidando dos seus exércitos e de toda a guerra. O que é muito legal, que é inclusive, né, o que o Aragorn faz lá no final, né, de fazer aquela batalha gigante lá pra justamente chamar a atenção, e você faz isso no jogo, mecanicamente. Então você pode também ali alocar alguns dados não quero depender da sorte, né, já vou deixar alguns olhos aqui, né, pra garantir, porque a quantidade de olhos que você tiver ali é quantos dados você rola na hora que você tá tentando detectar. Isso vai aumentando as suas chances, mas fazendo essa troca, né? Vou mexer menos na parte militar e no resto do jogo. E aí, o Sauron lá, o Povo das Sombras colocou os seus dados, você consegue, já joga lá os dados, todo mundo que você tiver, e começa a fase de ação. Dá pra ganhar mais dados, tá? Por exemplo, como o Aragorn e o Gandalf o Branco, né? Então é bem legal, isso que é bem temático. Então o Gandalf, primeiro ele precisa ter morrido, ele é o único que pode voltar. Então se ele morrer como o Gandalf o Cinzento, e você usar aquele dado especial, né, que é o Coringa dos povos livres, você pode transformar ele, né, no Gandalf o Branco. Aí você, enquanto ele estiver vivo, você tem um dado a mais pra fase de ação. E mesma coisa com Passo Largo. Se você conseguir levar ele lá pra Gondor, pode ser uns 3 locais diferentes ali, e gastar esse dado, ele também vira o Aragorn e vai te dar um dado a mais, além de outras habilidades. Povos das Sombras também, apesar de ter mais dados, pode ter. Se você traz o Saruman pra jogo, você trazer o Saruman, você trazer o Rei dos Bruxos e a Boca de Sauron, também você ganha dados extras, tá? Mas todos eles vão te dar decisões difíceis, né? Por exemplo, você trazer o Rei dos Bruxos, é forte, ele voa como um Nazgûl, é muito poderoso em batalha, mas trouxe ele, você ativa todos os povos livres. Então, aquilo que o jogador dos povos livres ia ter um monte de decisão difícil para ativar, você já tá dando de graça. Então, é muito interessante esse contrabalanço, né, que você tem determinadas ações, né, sendo muito balanceadas por um efeito que vai dar para o outro lado e assim por diante.
Vamos lá. Então isso seria, assim, uma ideia geral, né, de como o jogo funciona, né? Você vai, né, compra a carta, pode ter sempre no máximo 6, decide lá sobre a sociedade, revela ela ou não, troca o guia, Sauron aloca lá seus olhos, joga os dados, resolve as ações, não teve vitória militar, passa pro próximo. Se acontecer uma vitória de destruir o anel ou a corrupção chegar, é na hora, né? A militar tem esse check no finalzinho, você precisa segurar a condição até o final da rodada inteira. O jogo, né, então vai se enrolar dessa maneira até que alguma das condições sejam cumpridas. O jogo vai demorar? Vai nas primeiras, né? Muita coisa, muita decisão difícil, você até se acostumar. Mas diria que depois de bem acostumado, é bem plausível você jogar em 3, 4 horas. Já ouvi relatos de pessoas que jogam em menos. Não duvido também, tá? Acho que isso é bem possível. Nós temos, agora vamos falar aqui outros pontos, né? Estamos falando aqui como se fosse 2 pessoas jogando, né? Existe, tá? Um modo solo, bem desenvolvido, aliás, só que ele é bem complexo. Tá? Ele é daqueles baseado em fluxogramas, né? Bem difícil. Eu já joguei, tá? Eu acho que, assim, se você gosta, poxa, vai fundo, porque é muito bem feito, vai simular bem um jogador das sombras. Depois fizeram também um pros povos livres. Mas assim, me exige um esforço ali que talvez não seja o ideal pra você, né? Cada um sabe o quanto isso te recompensa. Eu já fiz e foi bem legal, tá? Porém, confesso que hoje em dia, assim, é um pouco mais custoso pra mim. Mas funciona. O pessoal desenvolveu versão aplicativo pra ajudar, né? Como sempre, então vale a pena. Dá pra jogar em 2 mãos também, como um bom wargame. Se você viu os vídeos de ensinar as regras, que eu super recomendo, se o inglês não for problema, que é o do Rick Royal, é o mesmo que eu falei lá no episódio do John Company, ele joga a 2 mãos, né? E tá controlando os 2 lados. Então, pra aprender, principalmente, é muito bom. E eu digo até que é divertido também ali a experiência, né? Não substitui, né, se jogar em 2 pessoas, mas é uma boa possibilidade. E aí, o Pedrão, nosso querido Pedro Miranda, né? Vocês vão lembrar aí a cara do Guia do Jogador, né? O cara nos trouxe ali muita coisa legal sobre o John Company. Aliás, né, eu acho que só dar um bastidor, né? Passou, tá o mais ouvido disparado de todos nossos até hoje. O pessoal gostou, pelo visto. Então, Pedro, o que ele vai falar sobre uma coisa bem polêmica? Eu vou deixar ele falar aqui, ó. Vamos ouvir aqui o Pedrão. Salve Toledo, salve todos aí que estão ouvindo o Arqueojogos. Pois bem, aqui é o Pedro. Eu resolvi aparecer para não deixar o Toledo gravar sozinho, com esse mítico e único modo dele aí de gravar ou fazer coisas de maneira solitária, né? Ele começou jogando jogos solitariamente, agora ele quer gravar podcasts também de maneira solitária. Então, trago aqui a minha contribuição sobre esse Arqueojogo que eu gosto bastante. Guerra do Anel, de fato, é um dos melhores jogos para 2, como o pessoal diz aí, né? Mas eu venho aqui um pouquinho para tirar essa mística aí a respeito dele e ajudar esse nosso gigante do sul, solitário, Toledo, a falar um pouco aí sobre esse jogo. Pois bem, galera, eu tenho uma posição um pouquinho controversa, vamos dizer assim, porque eu não vejo tanta diferença, uma diferença tão gritante nesse jogo jogado entre 2 jogadores, 3 ou 4. E aí trago até como uma curiosidade, porque às vezes eu fico até pensando se isso não é, de fato, uma opinião já pré-formada de todo mundo que acaba fazendo seu voto lá num BGG da vida, porque, importante, claro, o Best é para 2 jogadores. Aí quando você vai olhar para 3 jogadores, ele é por 397 votos, 300 indicam para você não jogar nessa quantidade. De 410, tem 227 indicando para você também não jogar em 4 jogadores. Será que o jogo perde tanto assim quando a gente joga em 3 ou 4 jogadores? Bom, normalmente nas rodas de conversa é o que eu escutei ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo também não consegui ter de nenhum desses tão contrários uma justificativa que fosse tão interessante aí ou tão de fato justificada para comprovar essa tese de que o jogo não tem o funcionamento bacana em 3 ou 4 jogadores. Bom, eu como um fã de Senhor dos Anéis, eu reconheço que o jogo ele tem às vezes até ganhos quando se está jogando em 3 ou 4 jogadores. Alguns ganhos temáticos por conta da questão da troca de cartas que pode acontecer no momento ali do turno, né, da compra das cartas de evento. A chance que aumenta de passar pela mão de qualquer um dos povos, tá? Seja aí dos povos livres ou das sombras, cartas que realmente sejam necessárias ao longo da partida, que sejam interessantes de serem utilizadas, porque o limite geral aumenta. Quando você está jogando em 2 jogadores, o limite de cartas na mão é 6. Quando você está jogando em 4 jogadores, cada jogador ele vai ter no limite da sua mão 4 cartas, ou seja, se os 2 estiverem nesse limite, nós temos ao todo 8 cartas. Então a chance de determinadas cartas que só podem ser ativadas com um personagem específico, numa situação específica, elas aparecem com mais frequência. Eu gosto da camada
camada que traz pro jogo você jogar em números maiores, o fato de você ter que prestar atenção no que tá acontecendo próximo ao seu companheiro ali, com os ataques que ele vem sofrendo, porque às vezes cartas de defesa, né, ou de situações militares que possam estar na sua mão, elas deveriam, na verdade, estar na mão desse companheiro. Então exige uma leitura estratégica que ela precisa ser antecipada, que você precisa realmente fazer essa troca que não dá para combinar pelas regras do jogo. Então exige realmente essa camada de observação para você poder fazer essa troca entre jogadores. Então, apesar desses números que eu considero realmente muito expressivos sobre a preferência do pessoal em jogar em 2, e eu acho que o mais relevante que eu ouço é: não, mas é que jogar em 4 é muito downtime. Mas o jogo por si só ele já não é um jogo leve, ele não é um jogo rápido. Se você vai se propor gastar 3 horas para jogar um jogo em 2 e com 4 horas e meia você vai jogar esse jogo em 4 jogadores, cara, às vezes é de se avaliar, realmente incluir mais colegas aí, passar uma partida legal. Ele traz aí, às vezes, uma certa cadência, né, que vai formando uma história, que vai recriando a história dessa caminhada, dessa jornada dos povos livres em prol de ajudar os pequeninos a destruir o 1. Então, eu vejo que há muitos ganhos. Todas as vezes que eu tive partidas em 2 foram ótimas, fato, mas eu sempre acabei dando predileção a jogar em 4 jogadores, ou até mesmo em 3. Tive partidas até melhores em 3 jogadores do que em 4, por exemplo. Olha aí, ó. Então, vendo hoje aqui pelos números, né, se vê que o pessoal curte menos ainda jogar a partida em 3 jogadores. E o que muda ali de fato é que 2 jogadores passam a controlar os povos livres e um somente controla a sombra. Eu entendo que pelo fator de decisão e tal, haja um certo desequilíbrio, vamos dizer assim, porque o da sombra ele vai controlar absolutamente todas as ações sem ele ter grandes divisões. Ele não corre o risco que ninguém estrague a sequência do jogo dele por às vezes alguma decisão errada ou qualquer coisa assim do gênero. Então as coisas acabam realmente dependendo única e exclusivamente das próprias decisões desse jogador, enquanto os povos livres, eles dividem essas decisões sem exatamente ficarem conversando muito sobre elas. A conversa principal, ela acaba realmente aí nessa troca de cartas, às vezes pode dar uma certa travada ali, então isso favorece muito o jogador da sombra, o que não impede a construção de uma boa partida, não impede a construção de uma boa narrativa dentro do contexto da história principal aí da Terra-média. Não acontece nenhuma quebra assim grande de expectativa, além dessa questão do desequilíbrio, que, vamos falar a verdade, pode até ser um desafio, cara. Pô, e aí, joga aí contra um cara sozinho, vai em 2, se é mais difícil, mostra que não, tenta quebrar aí essa barreira. Então eu acho que é algo que se formou meio que me parece mesmo assim muito por uma questão de se frisar tanto que o jogo é de fato para somente 2 jogadores. Óbvio, o manual também dá toda essa indicação, né? Ele fala no final como que você vai jogar com 3 ou 4 jogadores, tem uma página só de regra para dar essas orientações, né? Tem divisão ali nas cartas, né? Porque dentro do contexto dos povos livres, quem cuida de Gondor tem uma ativação específica, quem cuida de Rohan tem uma ativação específica, o mesmo vai acontecer pro lado das sombras. Então, eu acho realmente que essa distribuição, esse mecanismo dessa troca de cartas acrescentam uma camada interessante a ser jogada, a ser explorada, a ser consumida dentro do jogo mesmo aí da Guerra do Anel. Então, não sei se você já experimentou ou se você comprou logo de primeira a ideia de que o jogo só funciona para 2. Cara, dá uma chance aí, experimenta o jogo para 3 ou 4 pessoas, não desiste na primeira vez, experimenta mais, joga mais algumas vezes antes de repente formar uma opinião, que às vezes pode ser só uma opinião porque alguém tá falando aí, todo mundo vocifera a todos os ventos que o jogo não tem um funcionamento muito bacana se jogado em outros números que não de 2 jogadores. Eu sei que eu tô às vezes aí falando totalmente contra a correnteza, mas minha gente, é verdade, estou falando aí de coração. Minhas experiências com 3 e 4 jogadores de Guerra do Anel sempre foram excelentes e não fazem do jogo, tá? Na minha opinião, ser não recomendado, como que aparece aqui amplamente. Então é isso mesmo, tô me dando uma admitida aqui e falando, contrariando, sei lá, esse mundaréu de pessoa aqui tá dizendo que o jogo não funciona bem para 3 ou 4 jogadores. Eu acho que talvez eles não tenham aí pego tanto essa lógica temática, essa possibilidade narrativa, porque na realidade, se você parar para pensar, tirando aí, obviamente, o lado da sombra, os povos livres é isso aí, é uma situação ali mais cooperativa mesmo, né? De vários povos diferentes tentando lidar com um mal que é, de fato, ali um mal comum. Então, não sei, comprei aí, gente, essa ideia narrativa, essa ideia temática do jogo e por
isso, sempre que eu posso, eu defendo. Inclusive, o pessoal ia lançar aí o podcast, eu pedi, não, deixa eu colocar aí minha opinião, porque embora ela não seja realmente abraçada pela maioria, eu gostaria aí de pelo menos ter esse espaço para poder conversar um pouquinho e colocar essa minha visão, né? Porque realmente é uma percepção aí que eu tenho. O jogo, ele passa a ser vendido sempre somente para 2 players, mas cabem 3, cabem 4 na mesa, dá para passar boas horas jogando, e o jogo não se torna um jogo ruim, porque talvez ele não entregue aí, a baita experiência de você conseguir controlar todos os povos livres e tomar todas as decisões de forma sozinha, usar todos os dados que foram lançados ali no início do turno, né? Se você dividir eles com um colega, não vai existir tanto impacto, as decisões vão ter um peso bacana, vai haver todas essas camadas que eu comentei por conta das trocas de carta, movimentação, você dá aquela mistura também nos exércitos, que é uma dinâmica que é permitida quando você está jogando em mais jogadores. Então, era isso que eu queria compartilhar. Não deixei o Toledo sozinho, vocês aí também estão aí para ouvir, depois comentar aí, pode mandar mensagem em particular me xingando se não concorda comigo, mas era bom compartilhar isso com vocês e espero que experimentem um jogo que dê essa chance para ele também em outros números e não só em 2, como todo mundo diz por aí. O Toledo deve ter dito coisa diferente também, né? Porque o Toledo é um cara que joga sempre o modo solo, aí no solo eu já não acredito mesmo, tá, pessoal? Se vocês forem jogar no solo, baixa um joguinho no computador, vai jogar um videogame aí, entendeu? Eu não acho aí que seja realmente aí o principal ou o melhor funcionamento para esse jogo aqui. E digo mais, provavelmente eu nem vá sequer testar fazer isso em qualquer momento aí da minha vida. Mas o Toledo fez, vou ouvir depois o que ele tem também a dizer a respeito dessa possibilidade de jogar no modo solo, tá bom? Agradeço então aí, galera, a abertura, espero que tenham gostado, espero que tenha motivado vocês aí a experimentar o jogo em outro número. Toledo, valeu pelo espaço, depois vou ouvir também o que você compartilhou aí da tua opinião sobre esse jogo, que é excelente. Se ele for bom no solo também, é porque ele é excelente em qualquer número. Essa que é a verdade. Então, valeu, galera. Olha só, olha esse Pedrão. É um cara gente finíssima, né? Mas olha só, tá muito conservador, né? Nunca vou jogar. Vai saber, cara. Vai que a tua vida muda uma vez aí, Pedrão. Você vai se sentir ali, vai abrir um joguinho, abrir um vinhozinho, vai ali tranquilo, mexendo as pecinhas, cara. Vendo todo o desenrolar da trama ali, na sua paz interior, cara. Ah, Pedrão, você é o cara fenomenal. Eu vou dizer que eu também estava junto com a manada. Sempre ouvi dizer isso, que não funciona em mais pessoas. Sempre ouvi dizer que é ruim. Inclusive, tentei jogar uma vez e a gente nem terminou a partida, mas acho que também eu não sabia nem jogar o jogo convencional direito, 100%. Talvez tenha sido na hora errada. Eu achei muito interessante a opinião do Pedro, porque faz sentido, principalmente no que ele falou, cara, até tematicamente, né? Realmente fica algo ali. Porque essas cartas, como ele falou, são muito importantes, né? Como eu falei, tem a carta lá dos Ents. Geralmente a carta que é muito forte, o evento, a parte de baixo do combate também é muito forte. Então te dá uma escolha, às vezes, muito difícil. Às vezes, pra salvar aquela fortaleza, eu vou precisar gastar essa carta aqui, mesmo que ela seja um evento muito poderoso. E a possibilidade de você ter, então, esse jogo entre os jogadores ali, né? Com certeza vai trazer uma dinâmica bem interessante. Imagina também que precisa ser gente que precisa estar sabendo jogar, né? Um pouquinho o jogo convencional, né? Depois a gente pode perguntar isso pro Pedro. Não, é isso, cara. Funciona solo também, cara. Depende quanto cabeça aberta você tá pra isso, né? Ir lá e como que você consegue ficar em paz com você mesmo ali jogando. Tem jogos que eu falo, cara, tem jogos que eu até prefiro jogar solo do que com mais pessoas. Tem jogos que eu acho que ficam ali equilibrados. Tem outros que, assim, preferia estar jogando com mais pessoas. O Guerra do Anel, pra mim, é um desses, tá? Eu acho que jogar com outra pessoa ou com mais pessoas, como o Pedro falou, é uma experiência superior. Porém, jogar solo foi bem interessante e eu continuo recomendando pra quem gosta. E era isso, né, pessoal? Pegamos aqui essa participação maravilhosa do Pedro, dizendo aí sobre como não seja Maria vai com as outras. Acho que a fala dele serve pra muitos jogos. Eu já peguei muito jogo também, não só esse, que você vai lá, pô, mas como não funciona assim, né? Acho que vai um efeito realmente manada, as pessoas vão seguindo algumas opiniões, e nada como você experimentar por você mesmo, né? Acho que ali é só uma direção. É sempre bom pegar a opinião de pessoas que você sabe que o gosto bate, né? Mas é belo ponto do Pedro. Inclusive, Pedro, você me convenceu a testar esse jogo aí com mais pessoas, assim que eu conseguir voltar a jogar com outros seres humanos mais regularmente.
gente. Pessoal, o jogo, então é isso, um ápice, assim, do tema integrado com a guerra, e pra quem é fã dos livros e dos filmes, sensacional. Muito dificilmente uma experiência que você vai ter em outro board game, né, quando tudo se junta ali, né, você é fã, você gosta disso, quer uma experiência imersiva, e tá com uma outra pessoa que também tá na mesma pegada que você, né. Eu tive a sorte de ter um amigo que meio que jogou muitas partidas comigo, pô, era maravilhoso, a gente conta histórias sobre elas até hoje. Falei também ali que tinha um modo, né, o pessoal que fazia competição, né, e aí eu vou deixar também aí nos links, né, do post pra quem quiser, mas é incrível como que é isso. Você vai ter toda uma série de estatísticas que o pessoal coletou, né, o gráfico que eu tô botando ali vai de 2012 até 2019, né, o pessoal ainda joga. Mas ele mostra ali os 4 tipos de vitórias, eles são muito equilibrados, só que o que muda? Eu tenho mais vitórias dos povos livres, é o que a gente chama de vitórias do anel, né, que é quando você destrói, e mais vitórias militares do povos das sombras, mais ou menos entre 40%, né, entre 30% e 40% dos povos livres, né, tendo a vitória do anel com mais de 40%. E aí, numa escala menor, né, ali entre 5% e 15%, você vai ter os povos livres vencendo militarmente, né, a menor taxa, né, batendo, deve ser uns 8%, 7%, e os povos das sombras ganhando, né, pela vitória da corrupção com uma taxa um pouquinho maior de 10%. Isso quer demonstrar que o quê, né, existe um caminho mais consolidado, isso dizendo que competitivamente, né, pessoal, isso quer dizer pessoas que estão ali estudando estratégia, jogando para vencer, o que não vai ser a experiência que a grande maioria vai fazer, que é casual. E aí esses números aqui vão se embaralhar todos. Isso aqui é só pra mostrar em termos de equilíbrio, quando vier aquele amigo dizendo, pô, mas esse jogo é roubado, o povo das sombras tem muito dado, muito exército, não tem como vencer o jogo. Ou o contrário também, pô, é muito fácil o povo das sombras chegar lá e destruir o anel. Você vai ver de sempre isso quem jogou uma ou duas vezes. Eu acho legal mostrar isso aqui pra ver que não é isso. Você tem realmente um tipo de vitória que acontece mais no competitivo, quando você tem gente que sabe jogar, porém isso aqui é um recorte, né? Mesmo tendo pessoas jogando, o número ainda não é tão alto, né? Apesar de ter um número considerável de partidas. Então não se sigam por isso, pega na mesma ideia que o Pedro falou aí, tem a tua experiência e agora, né, espero que vocês testem. Se você não tem, pega essa versãozinha do Java, vou ver se vai funcionar, deixar ali o link. Tenha essa experiência uma vez na vida, né? Principalmente se você é fã da série. Se você não é fã da série, eu não faço ideia de como que é esse jogo. Porque tanto ele quanto o Star Wars Rebellion, eu gosto dos dois, então não faço ideia, né, o que seria isso se não tivesse, né, se fosse lá um mundo de fantasia criado do nada, se seria tão legal assim. Não sei se essas exceções de regra a gente acaba relevando porque é super temático. Então, nossa, que legal, né? E aí faz todo sentido. E se fosse uma coisa assim, avulsa, não sei se seria tão legal. Mas fico aí, né? Se alguém nunca viu nada e jogou e gostou, nos avise. Aí, pra finalizar, só começar um comentário sobre um jogo que depois eu pretendo trazer com mais calma, que é o Guerra do Anel, um jogo de cartas, que inclusive foi lançado aqui. Eu tenho uma opinião também, já que o Pedro deu a sua ali, eu acho que não é a versão em cartas do jogo, tá? Talvez outras pessoas tenham outras opiniões. Pra mim a experiência, nem tô falando por causa da mecânica, mas a experiência pra mim é completamente outra. Acho que é um ótimo jogo, eu gosto dele, mas pra mim o Guerra do Anel foi ali como marketing. Eu acho que é um jogo baseado em Senhor dos Anéis, é um jogo de cartas, tem os mesmos elementos, óbvio, né? Qualquer jogo de Senhor dos Anéis vão ter os mesmos elementos, né? Os mesmos personagens, as mesmas disputas, mas eu acho que falta muito elemento que não foi passado, e não tô dizendo de quantidade e complexidade, tô dizendo do design mesmo em si, né? Você não tem a parte política, você não tem, enfim, uma série de questões. Eu gosto, tá, gente? Mas eu tô falando, se você é um fãzão de Guerra do Anel, esse aqui, o de verdade, e vai lá jogar o jogo de cartas achando que tá pegando uma versão reduzida, a minha experiência foi até frustrante no começo. Depois eu desliguei e falei, não, quer saber? Isso aqui é um outro jogo, é um jogo novo, e eu vou encarar como tal. E aí funcionou pra mim, tá? Mas aí era isso. Espero que vocês tenham gostado aí do que eu pude trazer pra vocês aí sobre esse jogo. Daria pra ficar falando aqui mais um tempão, mas, pô, sozinho, então não sou igual meu estimado ali, Lucas Fratini, que tem o dom pra fazer isso. É muito difícil gravar assim sozinho. Pessoal, não espero que seja agora só muito pra frente pra precisar fazer isso de novo, né? Foi só porque a gente queria muito manter aqui a periodicidade dos episódios, tá saindo a cada 2 semanas. Qualquer dúvida, qualquer coisa aí, pô, quiser até jogar aí a versãozinha de Java, dá pra jogar assíncrono no Rio Topo. Se tiver dúvida de regra, qualquer coisa aí, pessoal, comente aí, mande pra quem você acha que gosta e nos vemos na próxima. Espero que com algum amigo meu aqui pra gravar junto. Valeu, Pedrão, por ter salvado com o áudio, cara. Foi uma contribuição maravilhosa e digo rara, né? Que poucas pessoas falam sobre esse modo de mais pessoas. Um grande abraço. Até!